Quarta-feira com misto de sentimentos. Vamos matar a saudade de ver o Santos em campo? Olha que eu escuto muita gente dizendo que ficou tranquila estes dias sem o Santos entrando em campo. Mas os mais fanáticos, né? Inclusive já compraram ingresso para o jogo contra o Flamengo, esgotaram-se as entradas para o jogo desta quarta-feira, estes estão com saudades. E este sentimento precisa ser retribuído, quem sabe com uma grande vitória para tranquilizar o momento santista. Ou então, a saudade vai ser transformada em revolta, porque afinal de contas, se o Santos perder do Corinthians do Luxemburgo, meus caros, a coisa vai ficar brava, né? O Odair Hellmann vai ter que se explicar. E dependendo do que acontecer, ele pode até perder o emprego. Eu acho que não vai acontecer. Do Santos perder, eu acredito que o Santos vença. Mas caso ocorra, e dependendo da forma como aconteça, ele pode sim ficar na corda bamba. E aí o meu medo sempre é aquele, quem a diretoria vai escolher, né? Se ela vai escolher alguém. Então, um jogo cheio de peripécias, um clássico, rivalidade, posição na tabela, no meio da tabela do Campeonato Brasileiro e o futuro no curto prazo. Como eu disse, depois do Corinthians tem o Flamengo pela frente, tem aquele jogo da Sul-Americana que não vai valer nada, enfim. Muita coisa para o torcedor santista pensar e se preocupar neste retorno aos gramados depois de 10 dias, tá certo? Então é sobre isso que eu falo a partir de agora. Meus amigos, um grande abraço, de volta para mais um vídeo aqui do nosso Canal 10. Este é o tradicional pré-jogo, hoje em nome de 1xBet. A 1xBet, que é uma casa global de apostas, que tem cooperação com grandes times do mundo, como Barcelona, também com grandes ligas, como o Brasileirão, como a Liga dos Campeões. Aliás, estava presente lá no jogo do Brasil contra a Senegal, né, que o Brasil tomou aquela traulitada do Senegal por 4-2, estava lá a 1xBet também, a 1xBet que oferece ganhos consideráveis, grandes ganhos e também pagamentos muito rápidos, já que é o mais confiável site de apostas do mercado, não só do futebol, mas também outros esportes e também nos chamados e-sports, tá certo? Então eu vou pedir para você se inscrever na 1xBet, inclusive o link está aqui nos comentários fixados do nosso vídeo, tá certo? Usando o meu código promocional, que é o canal 10 SAlex1x, canal 10 SAlex1x, você vai fazer um depósito de R$50 e vai ter, neste primeiro depósito, um bônus, né? Vai ganhar R$100, tá certo? Além daqueles $300 no bônus propriamente dito, tá certo? Então mostra aí que você conhece tudo de futebol, faça a sua aposta e quem sabe você possa ganhar um dinheiro extra, tá certo? Falar nisso, vamos aos palpites para esta rodada. Óbvio, Santos e Corinthians, aposta total no peixe. Botar em um 2-0, né, para não ser muito exagerado. Um 2-0 para o Santos, tá certo? Tem outros jogos importantes aqui, ó. Bahia e Palmeiras, 9h30 da noite desta quarta-feira, acho que dá empate. Fluminense Atlético Mineiro às 9h, acho que vai dar Fluminense. Cruzeiro e Fortaleza às 19h, vou de Fortaleza, acho que o Fortaleza leva essa, tá certo? Então alguns dos palpites para esta quarta-feira de futebol, tá certo? Falar do jogo, Santos e Corinthians na Vila Belmiro. O Corinthians não vem bem das pernas no campeonato, tá pior do que a gente no campeonato, no Brasileirão, né? Tem 9 pontos, é o primeiro time fora da zona de rebaixamento. Segundo consta, não somou pontos fora de casa neste campeonato, tem só 2 vitórias. O Santos tem 3, mas tem mais empates, ou seja, perdeu menos. Então está numa condição um pouquinho melhor. O Santos tem 13 pontos na tabela, é o 13º colocado. Contratar o Vanderlei Luxemburgo, que eu acho uma sandice, né? Que nem o Atlético contratar o Filipão. É um negócio surreal, estão tirando os caras da aposentadoria, o que deixa para um técnico jovem como o Odair Hellmann uma missão ainda mais complicada, porque se ele apanhar do Vanderlei Luxemburgo, que estava semi-aposentado, né, quase enveredou pela política, queria ser candidato, não sei o que, acabou não rolando,
Para ele vai ser um negócio muito complicado. Eu acho muito difícil. Dependendo do que acontecer. O Santos reabilitar o rival dentro de casa, que está pior do que a gente na tabela, e com um técnico semi-aposentado, é para acabar, para fechar, para passar a régua e para alguém tomar uma decisão importante. Né? E para isso, o Odair teve esse período de treinos. Claro que teve a turbulência, né, daquela confusão lá, daquele protesto, né? Confusão, não é? É um pouco de confusão, mas muito mais o protesto da torcida, enfim. As críticas pela quantidade de treinos que o Santos fez, né, e por ter sido o último a voltar de folga, né, todo mundo voltou na terça, só o Santos voltou na quarta à tarde, né, então teve lá também as suas turbulências. Ele não conseguiu treinar com o Soteldo, que estava com a seleção da Venezuela, o Miguelito também com a seleção da Bolívia, mas o Miguelito ele não está nem utilizando. Então, não sei se ele internamente, secretamente, treinou alguma alternativa tática, né, como eu pedi aqui para ver o Marcos Leonardo e o David Washington juntos. Não sei se ele fez isso, mas o que a gente sabe é que ele vai escalar aquele time que ele considera o ideal, continua considerando o ideal, com algumas mudanças. Por exemplo, o Maicon, ele rescindiu o contrato com o Santos oficialmente nesta terça-feira, deve ir para o Vasco, parece que tem proposta da Turquia também. Era um contrato que ia até o fim do ano, mas o Maicon já não estava entregando, coitado, até, né, aquela coisa de ser torcedor e tal, né, e ser muito sério, mas não estava dando resposta em campo, né. Ele perdeu o Alisson também. Então, as opções hoje estão mais escassas. Tanto é que o Alex volta para o banco, né? O zagueiro, canhoto. E ainda tem o detalhe: nessa confusão toda, depois do coraçãozinho da torcida ter protestado, o Natan não vai ficar nem no banco de reservas. Vai jogar o João Lucas. Ele está levando 3 laterais. O Gabriel Inocêncio, que pode jogar na direita, pode jogar na esquerda. Então, o Natan ficará em casa vendo o jogo pela televisão, se é que ele não vai ter coisa melhor para fazer nas redes sociais, quer dizer, na visão deles, né? O jogador às vezes não tem muito interesse em ver o jogo do próprio time. Enfim, até pegando aqui no Diário do Peixe, tem a lista dos relacionados: João Paulo, Vladimir e Mazotti. Laterais: João Lucas, Gabriel Inocêncio, Lucas Pires. Zagueiro: Joaquim Messias, Luiz Felipe e Alex. Meio-campistas: Rodrigo Fernandes, Dodi, Lucas Lima, Sandri voltando, Luan Dias voltando, Daniel Ruiz. Atacantes: Mendonça, Soteldo, Marcos Leonardo, Ângelo, David, Wesley Patati, Lucas Barbosa e Bruno Mezenga. O Lucas Braga também não está relacionado, aliás, vem lá do Ceará uma informação de que o Fortaleza gostaria de contar com o Lucas Braga, né? O Fortaleza que já levou, inclusive, parece que está levando o Marinho para lá, né? Não sei se levou, mas parece que está levando. Pode levar, porque aqui não ia ter serventia nenhuma. Então, esse é o time, a lista dos relacionados, e o Santos provável de João Paulo, João Lucas, Joaquim Messias e aí Gabriel Inocêncio ou Lucas Pires, né? Enfim, é uma possibilidade, mas deve ser o Gabriel Inocêncio. Fernandes, Dodi, Lucas Lima, Mendonça, Marcos Leonardo e Soteldo. É o de sempre, né? O Odair não radicaliza, não muda, ele vai com esse time aí. E assim, vamos ver fisicamente como esse time vai se comportar, a entrega da tal intensidade. Vamos lembrar que o Corinthians também teve o mesmo período de descanso de treinamento, aliás, teve um dia a menos de descanso e um a mais de treinamento, né? E de que forma o tal entendimento tático vai ser sentido, especialmente na questão de construção de jogadas. Porque em algum momento ali atrás, nesta temporada, até a defesa tinha dado uma acertada, descambou de novo. Mas o ataque, se não é pela individualidade, pelo esforço dos jogadores, não tem nada construído. O ataque é um Deus nos acuda, especialmente quando o adversário tem mais posse de bola que o Santos e dá mais espaço para o Santos contra-atacar. É um time reativo. Quando o Santos precisa propor o jogo, ele tem dificuldades porque não há aproximação, parece que isso é treinado, os jogadores não entendem, ou não é treinado, né, aquela coisa de conectividade. Por exemplo, aquele lance do gol do David Washington
contra o Vasco, em que o Lucas Lima trabalha bem com o Lucas Braga pela ponta. Ali saiu alguma coisa parecida com aquilo que a gente tinha que ver sempre no time e que não acontece regularmente. Então vamos ver se esse período vai fazer com que o time tenha entendido, finalmente, depois de 2 outras pré-temporadas, né? Essa foi a terceira intertemporada, mini-temporada, sei lá eu, se os jogadores entenderam o que o Odair pede na hora da construção das jogadas, na chamada fase ofensiva, que é um termo da moda. Então é isso que a gente quer ver. Um time que ataque, um time que finalize, né? Que não tome gols bobos, né? Que o Santos adora tomar gol bobo, gol de escanteio, gol de jogada esdrúxula e tal. Porque, caso contrário, a gente vai ter um clima bem pesado na Vila Belmiro. Todos os ingressos foram vendidos, o torcedor exige o resultado. Aliás, todo e qualquer santista, seja da crônica, da própria torcida, associado, exige uma vitória. É inaceitável o Santos não ganhar do Corinthians nesta quarta-feira, porque é um resultado que vai determinar a sequência do trabalho da comissão técnica e do próprio clube, né? Porque, imagina, no domingo, 18h30, é o Flamengo, que é muito mais time que o Corinthians, vamos combinar, né? Não tem nem comparação, muito mais bem treinado e com muito mais opções. Então, se o Santos não ganhar do Corinthians, imagina você ter que vencer um adversário tecnicamente muito superior e ainda vindo de um resultado psicologicamente pesado. Então, o Santos precisa pelo menos ganhar energia do aspecto psicológico vencendo o clássico para encarar o Flamengo. E quem sabe fazer um jogo digno, como fez contra o Palmeiras tempos atrás. Então é isso. O jogo é às 8 da noite, é transmissão do Premier. Nós vamos acompanhar essa partida e, claro, que assim que o jogo terminar, voltaremos aqui ao canal, quem sabe, para analisar a vitória do Santos. Eu sempre tenho este pensamento positivo, né? Eu espero que as coisas melhorem para o Odair no Santos, né? Mas depende muito do que ele vai oferecer em termos de possibilidade de trabalho. E aí a gente fica de olho também aí na tabela, né? No restante da tabela do Campeonato Brasileiro. Tá certo? Porque nós já estamos naquela fase em que torcemos para o Santos e secamos quem está abaixo, porque esta tem sido a rotina da gestão do Santos. Queria dizer um negócio aqui, que o presidente Andrés Rueda deu uma entrevista para o companheiro Alexandre Pretzel. Eu não tive oportunidade de ver ainda, minha terça-feira foi bastante corrida, eu ainda não tive oportunidade de assistir, pois eu vou ver e quem sabe eu, num próximo vídeo, dei uma pincelada nas falas do presidente ao Alexandre Pretzel sobre o futuro do Santos. Tá certo? De toda forma, fica aí recomendado, procurem o canal dele no YouTube, tem lá a entrevista todinha, e eu, claro, vou fazer a minha reflexão depois de assistir esta entrevista do presidente do Santos, porque afinal de contas muito se fala, né, em eleição, fim do ano, quem é candidato, quem não é, QSI, estádio, CT, tem muita coisa que se fala, muita gente já tão descrente em relação à administração, acha que tudo é cortina de fumaça, que tudo é papo furado, balela e tal, né? Enfim, hoje não se acredita mais no que os dirigentes do Santos dizem. É preciso apresentar fatos concretos. Inclusive já agora, neste mês de julho que está chegando, quando abrir a janela para que contratações sejam feitas de jogadores realmente que possam agregar valor ao elenco. Porque está todo mundo se mexendo, todo mundo se movimentando e o Santos até agora nem especulação. Não sei se é bom ou se é ruim, mas enfim, é isso. Tá bom? Mais uma coisa de cada vez. Primeiro tem que ganhar do Corinthians nesta quarta-feira. Antes de fechar este vídeo, sempre aqui em nome da 1xBet, já dei toda a nossa ficha aqui no começo deste nosso pré-jogo. Eu peço também para você que chega agora aqui ao canal 10 para que se inscreva, ative as notificações, deixe o like que também é importante. Se quiser, torne-se membro do canal. Então é isso, temos um encontro marcado logo depois de Santos e Corinthians nesta quarta-feira. Muito obrigado a todos pela audiência, um grande abraço e até a próxima. Tchau, pessoal.